Olá, sejam todos bem-vindos para mais um painel do RA Trust Experience 2022. Eu acho que o painel mais aguardado do evento. Estamos aqui com 3 CEOs que comandam companhias que representam tudo o que a gente conversou nesses últimos dias, que é a visão centrada no cliente, que é a visão de estar próximo, seja na hora do sucesso, seja na hora do problema. Estou passando aqui as apresentações, estamos aqui com a Thalita Lacerda, CEO da PetLove, Ana Karina Dias, CEO do BMG, e Thiago Piau, CEO da StoneCo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Edu. Obrigado, Edu. Bom, vamos lá, vamos colocar. Eu agora estou na posição boa, sou CEO, mas eu vou criar confusão, eu não vou responder. A gente vai fazer umas perguntas para você. Isso, eu estou fora da parte, eu só pergunto. Mas eu queria começar uma provocação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem falado é que, grosseiramente, o exemplo vem de cima, né? E não vem só do CEO, que sim é o líder visível da companhia, mas é também quem dirige e ajuda que se propague a missão e o propósito do negócio, né? E aí eu acho que a gente está vivendo esse tempo de muita influência do consumidor. O consumidor como mídia, foi uma das coisas que a gente falou muito esses dias, como formação de opinião de marca. E aí tem basicamente dois tipos de empresas que estão surgindo nessa nova onda e outras que estão se transformando. E aí, Ana, eu queria dirigir para você essa primeira questão. Acho que você está vivendo uma experiência muito rica, que é de transformação de uma companhia quase centenária nesses tempos do digital e do consumidor digital já, principalmente. Vamos lá, né? Contar um pouco da história. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. O BMG, como você falou, né, é um banco de 92 anos e a gente começou, nos últimos anos, uma transformação importante dentro do banco, uma modernização, uma digitalização. E não dá para fazer estudo se não for centrado no cliente. Então, é uma mudança de cultura muito importante dentro do banco, e que envolve todas as dimensões. Envolve desde a digitalização de todos os nossos processos, a digitalização da forma que a gente, que os nossos parceiros interagem com o cliente. Então, como é que você faz isso da forma humanizada, porém com as melhores ferramentas digitais? Envolve a nova forma de trabalhar dentro do banco, saiu de uma estrutura mais hierárquica para trabalhar em squads, né? Squads dentro das tribos. Então, envolve também essa mudança, mas principalmente envolve uma discussão muito forte interna, uma redescoberta, um trabalho interno nosso ali de o que é centralidade no cliente, o que isso significa, né? No nosso caso, a gente até tem uma persona, que é a Maria, a gente conversa muito dentro do banco, em todas as palestras, em todas as discussões, do índice de felicidade da Maria, mas como cada colaborador, qual é o papel de cada colaborador para aumentar a felicidade da Maria. E aí tem um lado importantíssimo dessa transformação, que é como a gente atende o cliente. Então, onde a gente transformou muito. A gente transformou demais a forma de atender o cliente, em que você começa a criar situações em que você tem mais empatia. Vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais tangível. A gente tem muitos clientes aposentados, né? A gente trabalha com consignado, tem clientes aposentados. A gente criou uma célula de atendimento 55+. Então, os atendentes são aposentados também. Primeiro que você gera emprego, que é importante, né? Você gera emprego de 55+, então tem uma turma grande. E segundo, que você tem maior empatia do cliente. Então, essa célula de atendimento tem uma resposta muito boa, tem uma satisfação muito boa do cliente. A gente também atua muito com times de futebol. A gente tem parceria com o Corinthians, com o Atlético, com o Vasco e com o Vozão, né? Com o Ceará. A gente coloca torcedores para atender torcedores. Então, enquanto daquela hora que você fica assim, espera um minutinho, não tem? Todo mundo não tem no atendimento? Espera um minutinho que eu estou olhando. Nessa hora tem no script lá para falar como é que foi o último jogo, como é que... coisas do tipo. Então, ajuda também na empatia. Mas são pequenos exemplos de uma transformação muito grande, que depois eu vou contando mais nos outros pedaços, mas é uma transformação de como até a marca a gente mudou. Assim, continua sendo BMG, mas a forma da marca é diferente, né? E a gente se posiciona como um banco digital. Até às vezes no LinkedIn alguém fala para mim, você errou. Você escreveu digital, mas é digital. Eu falei, não errei não, é digital. Porque é um banco físico, digital, humano e tecnológico. Essa é a nossa lógica toda, com o cliente no centro. Ainda em transformação. Transformar um banco de 92 anos é um desafio muito, muito gostoso. Legal. E Thalita, como que é a PetLove que, ao contrário disso, surgiu digital e está indo para o físico?
Sim. Que é essa questão também de relacionamento com o cliente, de criação de valor. Legal. Então, Pet Love, né, para quem não sabe, a gente é um ecossistema para pets, né? A nossa ideia é oferecer tudo que o pet precisa. Então, são mais de 15 mil produtos, plano de saúde, compra recorrente com desconto, Airbnb para pets. E como você falou, né, a companhia nasceu no digital, nasceu de uma dor de, poxa, eu preciso economizar na minha ração, então para economizar o menor preço por quilo é o saco de 20 quilos, mas, poxa, pegar saco de 20 quilos na loja, ter que me deslocar, é uma dor grande, então aí a gente criou online, criou a compra recorrente, que hoje é 80% do nosso negócio, e a partir daí, né, a gente estruturou a companhia, né, em squads e times muito focados em diferentes dores do pet. Então, a companhia nossa, ela é muito estruturada, né, em função do pet. Ser um pet lover é um elemento importante da nossa cultura, é um elemento que a gente usa para avaliar quem tem perfil ou não para trabalhar lá, quem vai receber mais ações. Então, faz muito parte assim do nosso dia a dia, da nossa cultura. E isso, obviamente, no time de atendimento, né, que nosso time, por exemplo, mais da metade do time são veterinários, porque muitas das dúvidas que vêm, né, que o pessoal nos liga, não necessariamente está relacionado a um processo envolvendo a companhia. As pessoas ligam porque, poxa, meu pet está comendo menos, meu pet comeu sofá, o que eu faço? Meu pet engoliu um pedaço de frango. Então, parte das dúvidas, por exemplo, a gente entendeu que fazia sentido ter, né, o maior especialista no assunto, que é o veterinário, atendendo. E para dúvidas mais simples, aí nosso time de pet lovers lá, né, e que tem todo um incentivo de, poxa, encantamento do cliente, né? Se por acaso não tem um produto no site, eles precisarem ir no pet shop de bairro comprar, porque acabou o produto, eles vão, né, eles têm a missão de realmente resolver ali o problema, né, do pet e do cliente. Então... Tem esse empoderamento, essa alçada para isso. Super empoderamento. Então, a gente tem uma cultura, assim, super descentralizada, né? O time que está no atendimento, eles têm autonomia para resolver os problemas. Até o Thiago estava comentando antes, para a gente também, resolução, né, no primeiro contato é um indicador super importante, e mais do que isso, né, a gente está tentando cada vez mais tangibilizar, poxa, não só a nota de satisfação no atendimento, mas realmente o encantamento, alguém que, ficou tão feliz que, vai lá, manda um e-mail pra gente agradecendo, postou na rede social, tal, e isso só é possível porque o time tem muita autonomia, né, porque a gente tem um time maravilhoso também, eu acho, então... Ontem e hoje, né, esses 2 dias, a gente falou muito disso, desse atributo de marca, que é essa empatia e essa segurança de ter alguém ali, né, que a gente chama de confiança, que é o nome do evento, do Trust Experience, né, cria esse bond, esse valor de permanência, né, e de indicação da marca, né. E aí, Piau, já jogando essa bola para você, e vou emendar já um segundo assunto, você comenta aqui essa questão do posicionamento da Stonington disso como negócio, né, o que a gente chamou aqui no evento todos esses dias de Customer Centric da vida real, né? Quer dizer, ali você conseguir montar estruturas que funcionem em prol do cliente, como é isso na Stone. E depois você já me conta um pouco como são também os momentos difíceis, né? Que a gente passa na tomada de decisão, quando a gente tem tantos stakeholders e que a gente precisa aculturá-los todos nessa cultura de cliente, né? Legal, legal. Bom, quando a gente começou a construir a Stone há 10 anos atrás, essa construção já foi feita ao redor de uma devoção de servir o varejo brasileiro, e a gente tentou praticar isso em cada decisão da companhia. Então, o nosso time de atendimento, por exemplo, que nós chamamos de encantadores, eles sempre tiveram a missão de não só ouvir, mas pautar o time de tecnologia para que as decisões da organização fossem feitas em relação ao que a gente escuta dos nossos clientes. E acho que desde o começo, a gente sempre tentou colocar métricas no nosso time que compensassem esse propósito de servir, essa devoção por servir. Então, lá na Stone, por exemplo, a gente mede o nosso atendimento com 3 métricas, que é percentual de ligações que a gente atende em até 5 segundos, o percentual de First Call Resolution e o CSAT, que é a nota do atendimento. E aí, migrando já um pouquinho para decisões difíceis, quando você tem 100, 200 clientes, talvez seja um pouco mais fácil. À medida que a gente foi crescendo, e hoje já são quase 2 milhões de clientes, você manter essas métricas, você manter o atendimento em 5 segundos, não é tão trivial. Então, naturalmente, o nosso time, ao longo do tempo, falava, poxa, mas será que não é melhor levar para 10 segundos? Vai ser um pouco mais barato, porque assim a gente consegue economizar um pouco. E a gente decidiu manter a métrica de 5 segundos para que o time pudesse ser criativo em relação à tecnologia
para fazer com que o nosso cliente não tivesse problema e assim não tivesse que ligar para a gente. Então, acho que essa devoção por servir nas pequenas coisas e nas grandes decisões dá um exemplo para a companhia. Acho que uma outra coisa que vale a pena compartilhar, de decisão difícil também, no final do ano passado, todo mundo viu os juros subindo muito rápido. E para companhias financeiras como a nossa, a gente coloca capital na nossa antecipação de recebível com taxa pré-fixada, só que a gente levanta capital no mercado com taxas pós-fixadas. Então, naquela subida de juros, a margem da companhia foi pressionada. E tinha uma certa pressão, ainda mais por ser uma companhia listada, de fazer reprecificação muito rápido. A gente ia machucar muito a nossa base de cliente. Então, a gente escolheu ter um pouco mais de tempo para planejar isso da forma certa, conversar com o nosso cliente e assim fazer da forma mais adequada, do jeito que ele espera que a Stone faça. Então, acho que são nessas decisões difíceis que a gente tenta dar exemplo para o nosso time, do propósito da organização e do que a nossa marca precisa representar. Então, a gente tenta praticar muito isso dentro da companhia. Ana, eu acho que eu já ia pedir para você comentar. Eu queria contar como é que é na transformação, né? A diferença. Então, assim, uma das maiores dores que a gente tinha era realmente o tempo de resolutividade. Era uma dor grande do banco. Então, não adianta só você falar para a turma, tem que ser diferente, tem que mudar, porque você tem que revisar todos os processos. Então, a gente criou um fórum comigo, assim, eu liderava esse fórum, onde a gente tinha as 10 dores para você conseguir resolver, diminuir esse tempo, e como é que você, de fato, mudava todo esse modelo. E essas pessoas eram responsáveis. Então, cada dono da sua dor ali era responsável, tinha que levar nesse fórum semanal como é que estava, como que tinha evoluído. E por um ano, você não muda dia para a noite, né? Por um ano, a gente continuou esse fórum. Semanal chama Fórum de Clientes. Ele continua, ele é quinzenal, ele discute várias coisas, mas ele foi semanal e muito forte nessas 10 dores. E hoje eu posso dizer que 93% dos pedidos, né? Mas nem vou chamar de reclamação, dos pedidos, das ligações, a gente resolve na hora. E 7% transbordo, 74% a gente resolve em até 24 horas. Mas isso foi uma mudança muito grande que não adianta você chegar numa mudança, numa transformação e falar, gente, muda, gente, a gente precisa resolver na hora. Se você não mudar todos os processos por trás, você não resolve. Esse é o ponto principal, porque isso, para mim, é a curva. Quando a curva de investimento ou de gastos da companhia aumenta e o processo ele é transformacional e o ganho vai vir depois, né? Como é que é essa situação, por exemplo, na PetLove, quando você tem que convencer o board? Olha, nós vamos ter que gerar uma curva aqui, como o Piau citou o caso da Stone, que eu acho que a Ana ilustrou bem, eu acho que foi esse momento de transição, teve que enfrentar isso também, né? Defender isso com todos os stakeholders, né? E eu falo isso de forma positiva, né? Tem um ali que tem um investimento financeiro, tem os colaboradores, depois nós vamos falar especificamente sobre isso, tem o cliente, quer dizer, tem que equilibrar isso tudo e conseguir passar essa mensagem, né? Que o cliente vem primeiro ali, mas nesse sentido estrutural, né? Perfeito. Então, assim, para a gente, para isso está na veia ali, né? Inclusive o NPS é uma métrica para bônus, né? A gente tem algumas métricas para bônus e a companhia em si, a gente faz a gestão da companhia através dos OKRs, né? Objetivos e resultados esperados. E muitos dos objetivos são centrados no cliente, né? Mas acho que você tem um ponto perfeito, porque um dos nossos objetivos é ter uma companhia com unit economics cada vez mais saudável, uma companhia, né, muito melhor financeiramente também. E aí o que a gente faz tem que resolver o problema, tem que melhorar para o cliente, tem que melhorar a margem, né? Então, por isso que a gente fala que o NPS é uma métrica de todos, porque quando o nosso time de operação, né, faz uma iniciativa como o que a gente está fazendo agora, de verticalização da entrega, né, e nos permite entregar mais rápido e diminuir o custo da entrega, poxa, a gente tem uma verba para poder investir em mandar carta escrita à mão para todo novo assinante. Todo novo assinante da PetLove vai receber uma cartinha escrita à mão. Então, a gente tenta fazer, né, esse barbell, essa escolha de sempre, assim, o que a gente traz para o cliente, mas como que a gente financia isso também, buscar formas de financiar, né, e aí o time, muito motivado ali, sempre encontra algum caminho da gente fazer acontecer. E a gente entende, assim, também, de um ponto de vista, olhando os dados, né, que quando você toma uma decisão de curto prazo, né, poxa, isso tem um custo muito caro na sua relação com aquele cliente, na retenção do cliente, no lifetime value daquela cohort.
Então, posso trazer outro exemplo aqui de uma decisão super difícil, que a gente começou um momento, né, poxa, de crise de inflação de custos, pressão de custos, sobe a gasolina, sobe o custo do frete e tal, e aquela escolha, né, poxa, tá todo mundo subindo o preço, vamos subir o preço também? E a gente jamais, assim, né, imagina, nesse momento de inflação, o tutor tá precisando alimentar o pet e tal, então, pô, como é que a gente faz para segurar o preço, mas financiar isso, porque o business também tem que parar de pé, então, a gente foi muito por esse caminho. É um malabarismo. Sim, é um malabarismo. Mas, Edu, tem um ponto legal que a gente estava conversando, que até você trouxe. Muitas vezes nessa discussão dos recursos, se a gente pensa de forma criativa, a verdade é que colocar o cliente em primeiro lugar, isso salva muito capital de outros lugares. Não tem marketing melhor do que o seu próprio cliente. Perfeito. Então, se a gente consegue ter uma cabeça real de encantamento, pelo menos a gente tenta fazer isso muito na Stone, o teu cliente é o melhor promotor na tua marca, o teu cliente é o melhor stakeholder para trazer um outro cliente. Então dá para pensar de forma criativa para fazer muitas vezes essa alocação de capital ser o teu primeiro marketing. Dá para fazer. Então, eu acho que aí uma pergunta que a gente pode distribuir para todos é como essa informação, e que tipo de informação de cliente e de problema chega no board, assim, no C-level da companhia. O NPS é um indicador, todo mundo mede, mas eu tenho assim, eu acho o NPS uma das coisas mais geniais que surgiram, mas tem que ter um baita cuidado de medi-lo, porque se você medir errado, ele pode causar uma cegueira imensa. E às vezes, para mim, ele falta subjetividade, né? Ele gera boa pergunta. Por que é que o nosso NPS está aqui ou ali? Porque ele subiu ou caiu, mas esse porquê vai ser respondido por outro tipo de informação. Então, qual a informação que hoje chega no alto nível da companhia? Passou. Vai lá, Ana. Não, acho que, como eu falei, a gente tem esse fórum de clientes, né? Que tem toda a diretoria e todos os envolvidos. Ali a gente mede todo tipo de reclamação, né? Primeira instância, segunda instância, tudo que aconteceu, e a gente discute o que levou a isso nesse fórum, mas não fica só nesse fórum. No comitê de risco do conselho tem uma pauta dentro do comitê de risco que é de clientes, onde a gente leva informações exatamente desse fórum de clientes. Então, isso está muito na cabeça de todos, né? Porque é uma dor importante. Assim, quando eu falo dor, porque eu me coloco no lugar do cliente, né? O cliente que não consegue resolver o seu problema é muito ruim, né? Então, assim, você tem que se colocar no lugar e ter toda a liderança envolvida, porque aí sim, todo mundo entende que precisa mudar. Todo mundo entende que precisa mudar. Então, isso é importante. Eu sempre falo que tem duas grandes dores que a gente nunca pode esquecer: perder cliente e perder colaborador da forma errada. Porque quando você perde o colaborador porque ele tem uma baita oportunidade que você não conseguiu oferecer, é ótimo, né? Ele contribuiu para a companhia, mas quando ele vai decepcionado com a companhia, é ruim. E quando o cliente sai também, porque ele não acredita mais no negócio, tem que ser uma dor instilada em cada um, assim, né? Em cada pessoa. Perfeito. Como que é? Como que vocês olham isso na Stone? Assim? Acho que a gente tenta fazer 3 coisas principais lá, Edu. Uma é o time de atendimento da Stone, a gente organiza o time em mesas, cada mesa lá tem o seu nome, faz a brincadeira, mas todo time tem uma televisão na ponta da mesa, onde todas as métricas estão lá em real time. Então essas métricas que eu falei que a gente mede, o tempo médio de espera, que tem que ser abaixo de 5 segundos, fica lá na gestão à vista. Então quando você circula na companhia, você vê essas métricas. A gente mede muita métrica de engajamento do cliente com os nossos produtos, porque se o cliente reduz engajamento, ele já confessa o quanto ele está gostando ou não do que você está oferecendo. E a gente leva essas métricas na companhia inteira, mas nada substitui o teu contato real e direto com o cliente. Então, lá na companhia a gente tem, entre o nosso time de vendas, que faz rota na rua todo dia, o nosso time de logística, que está presente no balcão todo dia, os nossos encantadores. A gente tem 10 mil pessoas, mais ou menos, na organização, na nossa operação. A gente sai para fazer rota, junto com eles, para falar com os clientes. E na última reunião do conselho, nós convidamos 6 clientes para irem para a companhia, fazerem um jantar com o conselho, e pegamos 6 clientes que estavam insatisfeitos, porque a gente queria ouvir as dores, porque é das dores que nascem as maiores oportunidades. Então, a gente tenta fazer um pouco esse equilíbrio entre métrica, para a gente tomar decisão pautada em dado, mas nada substitui assim, o tete a tete, então a gente tenta manter também em todos os níveis da organização, porque tem que liderar, por exemplo. Então, não dá para ficar escondido no carpete, tem que ir para a rua e tem que estar perto. E eu vi o cliente, e o cliente, quando percebe que tem a oportunidade de falar com alguém, ele fala. Se leva, ele adora, né? Que ele fala, agora eu estou falando com o chefe, agora eu vou falar todas as verdades. Né?
Ele fala, é só perguntar. E como que é para vocês? Para a gente, assim, né, companhia super, a gente é obcecado com métrica e número, então semanalmente a gente acompanha, né, o NPS, o CSAT, tempo de primeira resposta, mais métricas e inputs da própria operação também, como é que está o nosso SLA, a gente olha muitos motivos de contato, quantos contatos vêm por cliente ativo, porque se o contato por cliente ativo está aumentando, tem uma coisa que não está funcionando, né? O bom é quando ele não precisa entrar em contato, a não ser que seja aquele contato para tirar uma dúvida, né? Então a gente olha muito isso, e eu a cada 15 dias, né, eu atendo com o time, e a gente vai rodando, né, o time que atende comigo, e trimestralmente a gente faz, né, todo mundo que é líder na companhia tem que atender o cliente. Então, isso para não perder esse exemplo, porque uma coisa é você vê um número, né? Então, às vezes a gente faz uma promoção, acho que é brilhante, pô, vendeu muito. Nossa, pipocou o número de contato por pedido aqui, porque o pessoal não entendeu a promoção. Então, pô, comercial, vai lá, vai ouvir. Na verdade, assim, foi ótimo para alguns clientes, mas uma série de outros clientes não entenderam. Então, como que a gente tem que melhorar a nossa comunicação, a mecânica promocional, deixar ela mais simples? Só um pequeno exemplo e que traz muito valor, né, assim. Eu tenho usado uma expressão, até tem parece que eu falo que é assim, não existe pós-venda. Você é o que o cliente fala de você. Porque o pós-venda, ele coloca um ponto de mudança, né? Aqui, tudo pelo prospect, né? Muita marca fala tudo pelo cliente, mas é tudo pelo prospect, né? Aquisição ou recorrência. Depois que ele comprou, às vezes a atenção diminui, né? Então, acho que ligar horizontalmente, né? Hoje a gente também teve um painel bem interessante com o pessoal da Netshoes, que eles falaram como que quando eles pensam uma promoção, eles pensam que vai acontecer na logística, na entrega, no atendimento, e fecham isso antes de lançar. Ou monitoram aquilo que dá errado, porque também vai dar errado, né? A gente estava falando muito disso. Tem uma contribuição nisso, do que eu acho que pode ser legal, que é, muitas vezes quando a gente está focado na administração da companhia, a gente tende a ver muita métrica interna, o unit economics da companhia, a métrica de receita. A gente agora está tentando virar para ver métrica do cliente. Quer dizer, quem são os nossos clientes que crescem, por que eles crescem, como é que a gente faz para colocar a métrica do nosso cliente, não da nossa companhia, ou seja, do P&L dele, não do nosso P&L, como métrica de sucesso do time. Eu acho que essa é uma virada muito legal. Super. A gente conseguir medir o sucesso do nosso cliente primeiro, não só o sucesso da nossa organização. Que legal. Eu acho que isso também comunica muito com crédito consignado, com essa questão, eu estou ajudando mesmo, porque imagino eu que pagar o empréstimo é o maior sucesso, né? A pessoa conseguir levantar o capital que precisa, conseguir cumprir aquilo e... A nossa missão é popularizar o serviço financeiro no Brasil. Então, essa é a missão do banco. E pegar a história do banco nos últimos anos, a história nem fazia parte do fundador e tudo, realmente o banco abriu as portas para realmente... quando começou o consignado, há mais de 20 anos, 25 anos, quem não era bancarizado pôde ser bancarizado, né? Então a gente continua muito forte com essa missão, e a gente passa dentro do banco muito forte, a gente quer popularizar o serviço financeiro dentro do nosso país, e isso pensando num país que até há pouco tempo, agora com as contas digitais, que bom, né? Que está mais fácil, mas é um país que durante muito tempo, grande parte da população não tinha acesso ao sistema financeiro. Então, como é que o banco foi muito precursor nesse sentido? E a gente continua, depois que a gente migrou para as contas digitais também, em cima desse olhar de como é que você populariza o serviço financeiro. E só abrir uma conta não é o suficiente, né? Então, como é que você desenvolve formas de poder dar crédito, de poder dar acesso a capital para a população brasileira? Então, envolve uma série de discussões de novos produtos e como fazer isso. E aí eu acho que nesse ponto é interessante, porque eu acho que a pandemia trouxe, a gente percebeu muito o crescimento de usuários do Reclame Aqui, né? Inclusive o tráfego, né? Então hoje a gente tem 30 milhões de visitas mês, a gente cresceu 25% esse ano, nós somos orgânico. Então ou é tráfego direto ou é SEO, né? Indexado pelo Google ali ou pelos buscadores, ou referências de links e tal. Então a gente continua crescendo, mesmo quando o varejo encolheu ali com essa crise dos últimos semestres, vamos dizer assim, e porque a gente viu que o hábito das pessoas, de repente, procurar o Reclame Aqui para pedir uma segunda via de boleto, eu comentei isso, né? Está começando a ficar, eu vou entrar lá porque é digital, eu entro lá, digito facinho, crio uma reclamação, espero o meu serviço. Isso, nesse segmento financeiro, eu acho que também serve para os três, eu acho que para você deve ter sido um impulso também,
dá para perceber esse consumidor já bem digital? Porque uma das coisas que a gente localizou até num painel com a Lynx é assim, os negócios estão tentando ser Unified Channel ou Omnichannel, mas o consumidor meio que já escolheu ser digital, tira o telefone do bolso e sai resolvendo tudo ali. Você sente isso também, já em complemento a essa questão? A hiperdigitalização, vou te dar uma métrica, uma situação real, a gente trabalha com parceiros, a gente também, né, com parceiros, com correspondentes. E a gente pretendia, no início da nossa transformação, ali no início de 2020, eu comecei logo antes da pandemia, no início de 2020, fechar o ano com 30% de todas as operações do banco digitalizadas. Significa, pode ser, a pessoa está na sua frente, mas manda um link para o cliente ali tem que fazer todo digital. A gente virou o ano com 100%, não com 30%. E era muito importante para a gente digitalizar a operação para trazer mais segurança para o cliente, para trazer mais qualidade. Então, era uma métrica super importante da nossa transformação. E aí, com a hiperdigitalização, isso foi muito mais rápido, foi assim. Então, hoje em dia, a gente tem 100% de toda a nossa... Tem um ou outro convênio, mas assim, estou falando 0,01%, que não aceita, mas fora isso, praticamente toda a nossa operação é digitalizada. Independente se o humano está junto ali ou é à distância, a operação é digitalizada. Legal. Na Pet Love, acho que eu queria citar 2 pontos. Um é a intensidade de uso, né? Quanta gente migrou do pet do bairro ou do pet que passava, agora que está voltando do trabalho, agora estou em home office, e de repente foi para o e-commerce. Mas também, talvez, o choque que houve em logística com o aumento do e-commerce como um todo. Acho que se você pudesse abordar esses 2 pontos, seria bem interessante. Sim, sim. A pandemia foi super, né, assim, desafiadora, na verdade, para Pet Love, porque a gente não estava preparados, né, para aquela avalanche, assim, porque num contexto como pandemia, até para a própria segurança do colaborador no nosso centro de distribuição, poxa, você tem que ter menos produtividade, né, então, ou seja, a sua capacidade de estar processando um pedido, ela cai quando a demanda explodiu, então, assim, foi super desafiador, né, e tem um tempo de reação até você começar a abrir novas operações naquele contexto, então foi um desafio muito grande, assim, e a gente priorizou não o cliente novo, mas o cliente recorrente, né, então a gente tinha uma base de assinantes crescente, então como que a gente consegue atender bem o nosso assinante e segurar um pouco o investimento em novos? Então a gente cresceu 80%, assim, porque estava mais 100% o CD, assim, não tinha como fazer mais. E esse ponto dessa digitalização está acontecendo muito no mercado pet, né, assim, o online ele saiu de 2% para 8% do mercado pet, e é o canal que mais cresce, tem uma proposta de valor, né, muito conveniente para você poder ter o melhor preço, porque o melhor preço vem do produto pesado, do que a gente chama, né, de sacaria, o sacão de ração, mas agora que a gente, né, sai do digital para ir para o físico, a gente estava falando também bastante de digital, como a gente tem essa loja diferente, a gente está aprendendo que também tem um outro tipo de consumidor que, poxa, gosta, né, de estar ali conversando no bairro, e está sendo para a gente uma descoberta maravilhosa, né, e muito do que a gente está tentando fazer é como que a gente traz, né, mais digitalização para essa experiência, para que o cliente possa ter, de fato, uma experiência incrível na loja, com a mesma conveniência, né, que a gente teria no online. E aí eu queria provocar já o fim de pandemia, né, porque eu acho que você explicou um pouco dessa retração que houve, né, e que vocês procuraram ajudar o cliente, né, que estava ali, os negócios fechados, mas aí vem o fim de pandemia, esse cliente pequeno, né, eu acho que vocês têm também um trabalho para atender o micro, né, e o pequeno e médio, como que ele voltou, né, aí volta da pandemia, o cliente dele está digital, o Pix está rolando, né, a carteirinha digital do auxílio emergencial e de tantos outros auxílios, e como que isso afetou a base de clientes de vocês e as estratégias que vocês tiveram que repensar ali? O que eu achei legal, assim, assistindo a capacidade de inovação do varejo, principalmente, é que por mais que o físico tenha voltado com força, eu acho que as ferramentas que foram criadas naquele momento de crise vieram para ficar. Vou dar um exemplo principal. O conversacional ficou muito forte na venda. E aí o link de pagamento se transformou uma ferramenta muito crítica. O Pix pegou muita atração. Então, a gente percebeu uma mudança grande não só nas ferramentas que os nossos clientes usam, mas também na forma como eles interagem conosco. Então,
a gente sempre teve uma operação intensa porque nós temos um hardware, né? Mas no rol de serviços financeiros que a gente oferece hoje, 80% dos nossos atendimentos, dos serviços hoje são pelo chat, pelo WhatsApp. Então, eu acho que foi doído passar por aquele período, eu acho que o varejo sentiu muito, mas o que foi criado de tecnologia lá trouxe uma capacidade de lidar com múltiplos canais e de fazer essa presença digital ser mais forte, foi um avanço gigantesco. Então, acho que esse pós-pandemia trouxe muita inovação para o varejo, acho que isso veio para ficar, e eu acredito muito na digitalização do varejo brasileiro, nessa conexão do físico com o digital também, porque imagina que você vai fazer uma compra, se esse produto você está comprando online, se ele vem do norte do país para cá, tem um custo logístico gigantesco. Sim. Se você tem acesso a um estoque que está perto de você, isso tende a ser muito mais barato. Então, eu acho que a gente tem hoje um varejo bem mais integrado, e eu acho que essa tecnologia que foi desenvolvida ao longo da pandemia foi muito legal, foi uma grande aceleração. Que legal. Eu sempre, durante a pandemia, a gente teve um trabalho muito intenso viramos o ponto de recorrência, né, durante 3 meses ali, no Reclame Aqui, foi bem absurdo, né? E quando a gente começou a voltar, a gente começou a pesquisar o consumidor e as empresas, a gente percebeu o surgimento de pequenas empresas. Então, falando nessa questão da aceleração, eu falo que o brasileiro é um empreendedor nato, né? Acho que na onda anterior, lá de 2008, que a gente teve muito desemprego também por outros motivos, né? A crise global aí, as pessoas foram vender bolo e café na porta da obra. Hoje eles abriram um negocinho e estão vendendo pelo WhatsApp e pela rede social, né? É bem impressionante a quantidade de pequenos negócios que surgiram e desse consumidor que está buscando esses lugares perto, né, locais ou então até nichos específicos, né? Isso está bem claro para a gente também. Mas eu queria agora que a gente tem um tempo aqui, eu queria dedicar ele para a gente falar de pessoas, né? Então a gente falou isso ali um pouquinho antes, mas eu gosto demais dessa frase do Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Tradução livre. Porque realmente a gente pode fazer a estratégia, desenhar, entender os problemas e fazer o plano de mudança. Se as pessoas que estão construindo, cada dia as companhias são mais tecnologia e pessoas, o ativo está aí, né, praticamente todo, ou seja, pessoas fazendo tecnologia também. Então nós somos pessoas e pessoas. Como que hoje na Pet Love, começar com você, começa esse cuidado, desde como traz as pessoas e como que faz com que essa cultura de pet lovers seja realmente no sangue ali, que eu acho que isso acelera a compreensão de tudo que vocês fazem. Né? Legal. Então, que nem você falou, começa dos nossos valores, né? O nosso principal valor é ser um pet lover, né? Que é, de fato, ter uma grande empatia, né? Com a nossa missão de democratizar e simplificar o cuidado com pet. Mas tem outros valores importantes para que isso seja possível. Por exemplo, a gente fala sobre um valor de ser sócio. Ser sócio é a sua capacidade de pensar como dono do negócio, pensar no longo prazo, não trocar resultado de curto prazo por longo prazo, mas sócio é sobre sociedade, é sobre colaboração, né? É sobre, poxa, a gente tomar decisões que é o melhor para o ecossistema versus para uma das nossas unidades de negócio, é o melhor para o negócio do que para o indivíduo, né? Então, exemplo de alguns dos nossos valores. E a primeira coisa que a gente tem muita preocupação é de sermos muito coerentes, né? Começando do topo, mas na organização inteira. Então, poxa, nosso time de alta liderança, eles têm aderência com esses valores, né? Ser sócio. Poxa, se eu tô pedindo pro cara ser sócio, gente, ele tem que ser sócio da companhia, né? Então, nesse movimento, a gente transformou todo mundo, do operador do CD, operador da loja, ao gerente, todo mundo é sócio quando entra, e semestralmente a gente tem um ciclo de mérito em que as pessoas podem aumentar a sociedade, ela não precisa ter um determinado nível hierárquico, todo mundo pode aumentar a sua participação. Então essa coerência é algo super importante, né? Então no ciclo de performance, poxa, as pessoas que demonstraram de fato ser pet lovers, agir em prol do que é melhor para o pet, essas pessoas elas são recompensadas e reconhecidas. Então coerência nos incentivos, e incentivos não só financeiros, mas também incentivos motivacionais, de reconhecimento, de exposição, de oportunidade para fazer novos projetos. Tem muita aderência nessa cultura, né? Os valores da cultura, eles são transformados em atributos claros para não ser algo tangível, porque para mim ser pet lover é uma coisa, para a Ana pode ser outra e para o Thiago outra coisa ainda diferente. Então, como que a gente tangibiliza isso, né?
E a partir desses comportamentos, é isso que a gente avalia quando a gente está entrevistando um candidato. E essa pessoa ela tem que dar exemplos específicos e depois que entra na companhia fica mais fácil, porque, né, a gente já vai ali, né, depois de rodar alguns ciclos, muito com esse mindset, isso já vira algo natural para as pessoas. Né, e eu acho que um último ponto que é super importante, quando a gente está pedindo para as pessoas terem carinho, terem empatia, poxa, a gente tem que ter empatia e carinho com o colaborador, né? Então, qual que é a dor no colaborador? Poxa, a gente tem um pilar de ESG, né? Nosso sonho é ser uma B Corporation, e a gente está tentando aumentar bastante a diversidade. Mas, poxa, como é que eu tenho mais mães no CD? Ela não está no CD porque ela está preocupada com o filho em casa, com a educação do filho. Como que a gente apoia isso? Poxa, então vamos lá, vamos dar o reforço escolar para os filhos, até uma parceria recente que a gente fez com o Instituto Alicerce, para essa mãe poder estar tranquila e estar trabalhando. Então, assim, eu diria que para a gente é muito sobre coerência, né? O que a gente fala para fora, o que a gente quer fazer com o cliente, a gente precisa ter essa coerência, esse cuidado com o colaborador. Legal. Bial fez assim, concordou veementemente. Veementemente. Quais os seus? Eu acho que pra gente lá na companhia, pra gente ter essa devoção de servir, a gente tem que servir o nosso time. Uhum. Então a gente tem uma brincadeira lá no nosso atendimento, que a gente chama que são os nossos encantadores, que o nosso time tem que ter o sorriso na voz. Só que para isso, tudo que a gente faz dentro da organização tem que ter nessa direção. A forma como a gente planeja o nosso escritório, a forma como a gente lida uns com os outros. A companhia tem que aprender a servir dentro de casa para que ela possa servir para fora. Isso só dá para fazer com exemplo. Então, acredito muito no que a Thalita falou. Muito. Ana, e você lá que pegou uma transformação, né? Eu acho que os valores estão claros, continuam os mesmos ali, firmes, né, na companhia, mas uma forma diferente de funcionar. Você deu o exemplo ali do pessoal aposentado que atende aposentado, dos esportistas que atendem esportistas. A gente tem uma crença muito forte, acho que no ponto que você colocou, eu concordo, que gente feliz atende o cliente feliz e pensa no cliente feliz. Então, assim, você tem que... e tem uma cultura do banco que já vinha e a gente reforçou muito, que é a cultura do cuidado. Então, um exemplo, você pensa um banco que nunca fez home office. Em 3 semanas de pandemia, a gente estava com 100% do banco em home office. Depois de 3 meses, a gente anunciou que nunca mais ia voltar, antes que ninguém estava falando sobre isso, a gente anunciou que nunca mais ia voltar para o modelo full no escritório. E foi uma mudança radical. A gente entregou pavimentos, tipo, não tem onde voltar. Se for voltar todo mundo, não tem lugar. E reformou o escritório todo para ser o escritório mais... para quando você estivesse no escritório, você tivesse muito mais integração. Então, mudou a forma do escritório, mudou. A gente continua reformando, reformou São Paulo, que é a matriz, mas a gente tem BH, acabou a reforma de BH agora, e uma parte no Rio. Mas a ideia é sempre ouvindo o colaborador. A gente tem uma ferramenta que chama Idealize, em que o colaborador pode dar ideias. Na pandemia, eles deram várias ideias que a gente não sabia. Por exemplo, cadeira. A cadeira em casa está ruim, então pega a cadeira do escritório. Trocar vale alimentação, vale transporte por vale internet. Então são ideias que vieram dos colaboradores que a gente não ia ter aquela ideia, não ia saber se a cadeira estava ruim para todo mundo, mas ter uma forma onde o colaborador pode colocar o que precisa, ter uma ferramenta é muito bom, é importante. Além do que eu também faço, eu pessoalmente, um café da manhã com 10 colaboradores por mês. Fora as comunicações todas. Sabe que eu penso nisso e eu acho isso meio ultrapassado? Agora eu já estou achando que não. Principalmente com home office, né? É a oportunidade das pessoas estarem ali, ter 1, 2 horas para conversar. Todos os níveis hierárquicos, não tem diretor, não tem ninguém. Eles comigo, depois de 5 minutos, fica todo mundo à vontade e fala mesmo. Fala mesmo, precisa falar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que eles estão achando ruim. Esses dias eu fiz com as agências, eu descobri um monte de problema, oportunidade com o cliente, ouvindo. Legal. E até subir, até chegar em mim, por mais que a gente tenha fóruns, tenha tudo isso, é diferente. No café da manhã vem tudo. Super. Legal. Essa subjetividade que eu chamo. Vem tom de voz, né? Vem olhar. Né? Exatamente. Então, essa crença é muito forte. Cuida dos colaboradores, os colaboradores cuidam do cliente e assim vai, né? Muito importante. Legal. Muito bom. Gente, o tempo voou. Foi muito rápido. Muito obrigado pela presença de vocês. Prazer enorme. Bial, Ana. Prazer, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente encerra esse RA Trust Experience 2022 com chave de ouro, mostrando que dá para ser focado no cliente, dá para cuidar de pessoas e ser empresa rentável. Na verdade, acho que todos aqui acreditam que é muito mais rentável
ser assim. Obrigado, Sem dúvida. até logo e até a próxima. Até mais. Obrigada. Obrigado. Baby, tell me